Boa noite a todos. Estamos iniciando mais um Talk Show Biomédico, onde teremos a honra aqui de receber o Dr. David Bichara. O Dr. David Bichara é um amigo, já o conheço há alguns anos, né? Não precisa dizer quantos anos, né, não, Dr. David Bichara? Ele já atua no laboratório há 40 anos, como a gente estava conversando aqui previamente, 40 anos não são 40 dias, tem uma vasta experiência, atua em todas as áreas das análises clínicas, mas tem uma ênfase, eu diria que maior, na área de imunologia, especialmente na parte de doenças autoimunes, é um grande estudioso do FAM, né? Mas agora, devido à pandemia, ele teve a iniciativa de focar seus recursos, né, seus estudos, na questão da Covid-19. E vai nos trazer uma exposição aí sobre a interpretação dos exames laboratoriais, que ainda está sendo muito confusa, né? Os laboratórios ainda, as interpretações ainda estão sendo um pouco divergentes, não está uma coisa totalmente consolidada. E os testes rápidos são vários que foram aprovados pela Anvisa, mas a gente está vendo na prática que nem todos estão atendendo na prática, né? Não estão atendendo da forma como a gente gostaria. Alguns estão atendendo, mas a interpretação ainda está sendo muito confusa. Tem gente que já positivou para algum anticorpo, que quando vai refazer parece que já não positiva mais, depois volta a positivar, e está uma coisa meio confusa. E muita gente está estudando isso, e uma das pessoas que está estudando essa interpretação é o Dr. David Bichara, que vai trazer as suas contribuições. Então, tenho o prazer de recebê-lo, Dr. David Bichara. Foi um prazer lhe encontrar no Congresso Brasileiro, em São Paulo. Foi em 2018, a gente se encontrou lá. E depois de lá, não tivemos mais oportunidade de se encontrar pessoalmente, mas você é uma pessoa que está sempre nas nossas lembranças. Então, quero lhe deixar a palavra para você fazer a sua exposição. Quando for no final, a gente faz as considerações que forem pertinentes. Então, com a palavra, Dr. David Bichara. Boa noite. Eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer a toda a diretoria do Conselho Regional de Biomedicina, com sede em Pernambuco, CRBM2, pela oportunidade da gente poder discutir sobre os testes laboratoriais utilizados no diagnóstico da COVID. Então, como você colocou, nós temos alguns problemas realmente que a gente precisa, de uma maneira muito clara, muito simples, colocar em evidência para que a gente não tenha dúvida. A primeira situação é que, diante de uma pandemia, nós temos 3 problemas para resolver e todos importantes. O primeiro é como se prevenir. E esse todo mundo está sabendo já. Todas as normas, a máscara, o álcool em gel e o face shield é de extrema importância. Como diagnosticar, nós vamos conversar hoje à noite. E como tratar é um capítulo em aberto, cada dia tem novas drogas sendo testadas para que a gente possa, então, da melhor maneira, resolver esta pandemia. E quando a gente fala diagnosticar, nós precisamos diagnosticar para podermos retardar e parar a transmissão, prestar um atendimento de qualidade e minimizar os impactos que nós podemos ter desta doença, tanto no setor de saúde, como no social e nas atividades econômicas. Então, nós temos, para o diagnóstico, algumas situações. No início, quando houve um grande número de pessoas com sintomatologia, era muita gente correndo atrás de teste. Numa epidemia, numa pandemia, nós não precisamos do laboratório, às vezes. O diagnóstico ele pode ser clínico epidemiológico. E, recentemente, o Ministério da Saúde ampliou a maneira de se fechar diagnóstico na COVID, colocando agora também os resultados sugestivos de tomografia, a síndrome gripal para pacientes
que tiveram contato ou que tem alguém em casa com a doença, a síndrome respiratória grave e o diagnóstico laboratorial. Lembrando que também houve uma corrida para a tomografia e a tomografia não é indicada para rastreamento de Covid. Ela tem as suas aplicações. O Colégio Brasileiro de Radiologia publicou uma nota oficial, né, recomendando de quando se deve solicitar uma tomografia. E em relação aos testes disponíveis, nós temos o RT-PCR, que é considerado pela Organização Mundial da Saúde o teste de padrão ouro, e agora no mercado nós já temos os testes de RT-PCR rápido. Esses testes dão diagnóstico aí de 45 minutos a 1 hora, né? Então, já tem várias empresas disponibilizando estes testes no Brasil e muito utilizados já nos Estados Unidos. Eles se comparam com o teste de RT-PCR tradicional. Quando eu falo tradicional, eu estou falando no RT-PCR in-house ou de kits comerciais e etc. Nós temos um teste chamado NGS, que são testes baseados em sequenciamento de nova geração. Então, através do sequenciamento de nova geração, eu posso fazer o sequenciamento completo do exoma, eu posso sequenciar genomas. Na realidade, era um teste utilizado para detectar pequenos fragmentos de DNA para encontrar genes que possam provocar doenças. Então, através do sequenciamento genético, eu posso rastrear 22 mil genes, eu posso fazer de 93% a 97% de todos os genes relacionados às doenças. Então, o que os colegas fizeram? Esse teste foi desenvolvido no Hospital Albert Einstein. Eles modificaram a técnica que faz DNA para RNA. Como o vírus é de RNA, eles fizeram uma adaptação. E este teste de sequenciamento de nova geração, existe a possibilidade de você fazer 1.536 testes em cada rodada, quando no RT-PCR nós fazemos 96. E ele também utiliza fluidos orais e ele altamente sensível, altamente específico. Alguns países também já desenvolveram tecnologia de sequenciamento de nova geração. Existe um outro teste que foi desenvolvido pelo grupo de laboratórios Fleury, chamado COVID-19-MS. É um teste proteômico, ele é baseado em espectrometria de massas. Ele também utiliza fluidos respiratórios, só que ele detecta proteínas. E você pode fazer 1.500 testes por dia. O outro teste, chamado LAMP, esse teste é uma amplificação isotérmica mediada por loop. Esse teste tem uma facilidade de ser realizado na saliva, em que o paciente pode, ele mesmo, fazer uma autocoleta, né? E ele é muito interessante. Ele foi desenvolvido por uma empresa chamada Mendelix, junto ao Hospital Sírio-Libanês, e com um custo mais acessível que os outros testes. E temos os testes de antígenos virais, né, que você utiliza um anticorpo monoclonal de IgG anti-Covid-19 para detectar o antígeno. Então, nesse primeiro bloco, nós temos todos os testes relacionados ao vírus. Ou detecta o vírus ou detecta a proteína do vírus. E eu diria que são estes testes que salvam vida. Na pandemia, eu tenho que ter um teste que eu detecte que o paciente está infectando para eu poder realizar o isolamento deste paciente, procurar os contatos e também tomar as medidas necessárias. E nós temos, para auxiliar no diagnóstico, os testes indiretos, né, que são os testes que a gente vai detectar anticorpos. E aí nós temos os testes quantitativos e os testes qualitativos. Os anticorpos quantitativos, eles podem ser detectados
por ELISA, por quimiluminescência. Hoje, a tendência maior, as grandes empresas estão usando quimiluminescência. Parece que houve um acerto de uma sensibilidade melhor, a escolha da proteína correta para fazer o teste. E esses testes nós podemos detectar IgA, IgM, IgG. E, recentemente, chegou no mercado também os anticorpos totais. Então, você pode fazer uma dosagem no laboratório de anticorpos totais. E temos os testes de neutralização, que são aqueles testes em que realmente nós vamos saber se aquele anticorpo é neutralizante, se ele destrói o vírus, mas nós não temos ainda nenhum teste aprovado pela Anvisa. No Brasil é feito teste de neutralização, instituto de pesquisa, alguma instituição particular desenvolve. E nós temos os testes qualitativos, que são os testes rápidos, que utilizam como método a imunocromatografia. E aí nós temos dois tipos de testes rápidos. Nós temos os testes rápidos que detectam anticorpos totais, ou seja, reagente e não reagente, positivo ou negativo. E nós temos testes rápidos que detectam IgM e IgG separados. Então, é interessante que nós podemos simplificar de tudo que eu falei e até o 7º dia de início dos sintomas, eu posso estar fazendo um RT-PCR para COVID-19. E após o 7º dia, os testes sorológicos. E aí eu posso fazer IgA, IgG, IgM, IgG, anticorpos totais, somente a IgG. E posso fazer os testes rápidos. Isso é para simplificar. Porém, o que realmente interessa na prática médica, no dia a dia, é até o 7º dia um RT-PCR e após o 19º dia, uma sorologia quantitativa exclusiva para IgG. Então, não há recomendação da OMS e de nenhuma instituição, nem o CDC, nem a Universidade de Yale, Colégio de Patologistas, nenhum recomenda testes sorológicos para diagnóstico da COVID aguda. Então, nós utilizamos, para diagnóstico da COVID, um desses testes que nós falamos. E depois eu vou explicar por que após o 19º dia. Nós temos o RT-PCR, que é aquele recomendado, que é este amplamente utilizado em todos os estados, em que os laboratórios centrais, os institutos de pesquisa e mesmo os laboratórios privados utilizam, é aquele teste considerado padrão ouro, que a gente faz do 1º ao 7º dia. E aqui, alguns dizem que o melhor seria no 3º dia, no 4º dia, e isso é uma discussão. Tem situações, pesquisadores que dizem que não tem problema fazer desde o 1º dia, tem outros que dizem que pode ser do 1º ao 10º dia. Enfim, nós não temos ainda fechado isto como ideal. Utiliza os fluidos respiratórios e pode ser detectado por 14 dias ou mais. Nós temos pacientes que a gente detecta PCR até com 60, 70 dias. Então, nós temos realmente algumas variações. O que nós sabemos é que quando eu tenho um paciente com suspeita clínica de COVID-19 e eu solicitei o teste correto no momento correto, no início dos sintomas, e este RT-PCR deu não detectado, deu negativo, eu não posso, obviamente, excluir a COVID. Eu posso ter tido problema na coleta da amostra precoce ou tardia, a má qualidade da amostra, o manuseio e o transporte do material, mutações que o vírus pode sofrer, oscilações de carga viral e razões técnicas inerentes ao próprio teste. Então, hoje já existe, por exemplo, no Imperial College de Londres, quando eles fazem a técnica do RT-PCR, eles já têm na mesma corrida
desenvolveram uma técnica para detectar células humanas. Então, eles já sabem, na mesma corrida, se aquele material... como é que nós vamos saber se foi o material que foi mal coletado, se foi o manuseio? Nós não temos como saber. Então, na realidade, na realização do exame, eles já detectam essa possibilidade de que ali não tinha células humanas e não foi capaz, então não era uma amostra adequada. Aqui um outro problema. Quando a gente tem um RT-PCR detectado positivo, confirma a infecção. Não confirma Covid, confirma a infecção. E aí a gente tem que deixar claro o que é infecção, o que é Covid-19. Covid-19 é a doença. A pessoa pode estar infectada e não ter sintomatologia. Então, é esta a noção que a gente tem que ter, a interpretação correta de um teste de RT-PCR detectado. Após 14 dias do início dos sintomas, nós já podemos ter, obviamente, bem antes, um RT-PCR já não detectado. Porém, quando eu detecto um RT-PCR positivo após o 14º dia, 20º, 30º, 60 dias, nem sempre este paciente está infectando. Então, isto pode ocorrer devido à presença de vírus não viáveis, fragmento de genomas não infectantes, vírus envolvido por células imunológicas. Mas, hoje, nós temos uma possibilidade de saber se aquele paciente que com 30 dias ainda tem um RT-PCR detectado, se ele é infectante ou não. É fazendo uma análise do RNA subgenômico. Então, se você encontra RNA subgenômico, significa dizer que este paciente está infectando. Se você não encontra esse RNA subgenômico, significa dizer que ele não está mais se multiplicando, não está havendo replicação. Na Alemanha fizeram um trabalho com poucos pacientes, com um grupo reduzido, e eles verificaram que a partir do 5º dia de isolamento do paciente, não encontravam mais o RNA subgenômico. E no 8º dia de início de sintoma, as culturas virais eram negativas, o que prova que realmente, quando se recomenda um isolamento de 14 dias para o paciente que teve uma doença leve ou um paciente assintomático, 14 dias é o ideal, o CDC hoje já está até falando em 10 dias. E o paciente que teve uma doença severa, obviamente que isto vai demorar mais, e o paciente crítico, esse vai transmitir até o final da vida, né, se ele for a óbito. Então, sobre os testes sorológicos, nós temos que utilizar testes aprovados pelo Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde, Fiocruz. As pessoas precisam entender melhor a interpretação. Até hoje se fala no Brasil, de uma ponta a outra do país, que um paciente que tem uma IgM não pode sair do isolamento, não pode voltar ao trabalho, quando nós nem utilizamos resultado de teste sorológico para fazer alguma tomada de decisão. Então, é a única coisa que nós não olhamos para a saída do isolamento, para a volta ao trabalho, resultado de testes sorológicos. Eles não entram nesta decisão. A OMS, o CDC, a Universidade de Yale, o Colégio de Patologistas, o Real Colégio de Patologistas da Austrália, não recomenda o teste sorológico para diagnóstico. E a Organização Mundial da Saúde não recomenda a tomada de decisões clínicas baseadas somente em testes sorológicos. É importante a gente falar que nós temos alguns pontos para discussão em relação à sorologia. O tempo de aparecimento dos anticorpos e a detecção dos anticorpos. Quer dizer, quando aparecem os anticorpos, aí nós vamos discutir, é interessante isto. É tudo diferente do que nós aprendemos nas outras doenças. Então, nós não podemos raciocinar em IgA, IgM e IgG como se fosse qualquer doença. Aqui é diferente na COVID.
Então, no terceiro dia de infecção, você já pode encontrar uma IgA. No quarto dia, uma IgM. Pode encontrar, não estou dizendo que todo paciente nós vamos encontrar, e nem se pesquisa anticorpos com menos de 7 dias, mas trabalho de pesquisa mostram que você encontra uma IgM no terceiro dia, uma IgA no terceiro dia, uma IgM no quarto, uma IgG aparecendo junto com a IgM no quarto, quinto dia, que isso não acontece em nenhuma outra doença. E mais interessante ainda, uma IgG aparecendo primeiro que a IgM. E também pacientes que nem anticorpos aparecem, ou se tem em pequena quantidade que não é detectado pelos testes que nós estamos utilizando. Então, nós temos que discutir a qualidade dos testes. O doutor André foi muito feliz quando ele colocou logo no início essa questão da qualidade. Todas as vezes que eu vou fazer uma apresentação, eu entro no site da Anvisa para ver o que está acontecendo. Hoje à tarde, eu entrei no site, 110 testes já foram analisados. 92 testes rápidos, 9 por ELISA, 8 por quimiluminescência e 1 por ácido nucleico. Desses 110 testes, 45 foram não conformes e foram retirados. Então, mas isso significa dizer que eles estavam no mercado, porque como é uma pandemia, a Anvisa aprovou todos os testes e depois é que se começou a se fazer a análise desses testes. O Instituto Nacional de Controle em Qualidade em Saúde, vinculado à Fiocruz, começou a analisar esses testes. E agora está saindo o resultado. E nós temos algumas coisas complicadas. Então, nós não devemos utilizar teste sorológico para a Covid aguda, não serve para tomada de decisões, não vou usar para tirar alguém do isolamento ou voltar ao trabalho. Nós temos riscos de falsos negativos quando realizado precocemente, principalmente no paciente que tem uma doença leve. Nós temos riscos de falsos positivos, particularmente para a IgM, com reatividade cruzada com outros coronavírus que causam resfriados. Aqui em Belém, por exemplo, o Instituto Evandro Chagas, que trabalha com vírus respiratórios, já isolaram várias cepas de vírus. O OC43, por exemplo, foi isolado aqui em idoso e em outras pessoas com sintoma respiratório. Saber que quando a gente tem pacientes idosos e imunocomprometidos, a resposta de anticorpos não é igual do outro paciente, ela é mais lenta ou pode não ocorrer, né? Não se sabe ainda se é necessária uma resposta detectável de anticorpos para proteção imunológica. Até o momento parece que não, porque nós estamos com 6 meses de doença e nós não temos nenhum paciente com reinfecção. Ela não fornece, os anticorpos não fornecem informações sobre risco de infectar outras pessoas e nem de transmissibilidade. E o manejo da infecção e medidas de prevenção não deve ser realizado com resultado de testes sorológicos. Aqui, nós fizemos este fluxograma logo no início da Covid, que era para tentar explicar o que poderia ocorrer. O paciente diz, eu estou com sintomas, e agora? Bem, e agora, se eu tenho até o 7º dia de sintomas, eu vou fazer o RT-PCR. Já falei que alguns pacientes podem fazer até o 10º dia. Bem, no 7º dia em diante, a gente esperava ou espera-se encontrar uma IgA, uma IgM. Sobre IgA, eu gostaria de dizer que, embora tenham testes comerciais, o CDC e a Organização Mundial da Saúde não recomendam teste de IgA. Portanto, ele não tem valor clínico neste momento. Não devemos utilizar. Então,
Por que 7º dia? O Ministério da Saúde recomenda testes sorológicos a partir do 7º dia. A Organização Mundial da Saúde recomenda a partir do 11º dia. Alguns trabalhos feitos em Wuhan, na China, mostraram o seguinte: para anticorpos totais, o melhor era a partir do 12º dia. Para IgM, entre o 14º e o 16º dia. E para IgG, era melhor a partir do 19º dia. E cada fabricante de kit traz na sua instrução do kit a referência, o melhor dia para se fazer aquele teste. Portanto, isso é uma ampla discussão, mas uma coisa é certeza: não se deve fazer dosagem, pesquisa de anticorpos antes do 7º dia. Hoje mesmo, uma colega entrou em contato que uma paciente com 4 dias de sintomas resolveu fazer um teste e encontrou IgG. E ela queria saber se aquilo estava certo, se estava errado. Está certo. É isto mesmo. Então, nós vamos encontrar, sim, em alguns pacientes, IgG no 4º, 5º dia, aparecendo junto com a IgM. Então, neste 7º dia, a gente espera encontrar uma IgM, mas nem sempre ela aparece. Com 14 dias, a gente espera encontrar uma IgG, que também nem sempre aparece. Nós temos pacientes com RT-PCR detectado, clínica exuberante no início da doença, tomografia sugestiva e até hoje, com 50, 60, 70 dias, não tem anticorpos detectáveis pelos testes usuais. Então, eles continuam negativos. Então, um outro problema. A gente esperava no início que, com 21 dias, a IgM fosse desaparecer. E isso ocorre em alguns pacientes. Porém, nós temos pacientes que, com 8 semanas ou mais, ainda estão com a IgM reagente. E este paciente que tem este tempo todo de IgM, nós não podemos dizer que ele não pode voltar ao trabalho porque ele tem uma IgM. Essa IgM dele só significa dizer que ele tem um anticorpo IgM. Mas nós não medimos transmissão nem infectividade por testes sorológicos. E lá, mais de 28 dias, né, a gente já espera que, obviamente, como eu falei, o RT-PCR pode estar negativado muito cedo. E alguns pacientes, tem acontecido uma coisa interessante, o paciente tem alta no 14º dia com 2 PCRs negativos e depois de 50, 60 dias ele aparece com um PCR positivo. Isso não é reinfecção, isto tem acontecido, está todo mundo estudando isto. Hoje mesmo, os colegas de Fortaleza publicaram uma nota técnica, né, com alguns pacientes lá que eles tiveram este tipo de problema, mas isso nem eles estão chamando de reinfecção, nem reativação. Eu só uso, está cheio de gráficos muito bonitos sobre quando aparece IgA, IgM, IgG, e nenhum funciona. Então, eu preferi utilizar este gráfico do Real Colégio de Patologistas da Austrália, que ele é o mais prático possível. O que é amarelo é vírus, o que é vermelho é anticorpos. Então, eu posso ter vírus até o 8º, 9º dia, e a partir do 7º dia aparece anticorpos. Esse é o gráfico, para mim, de mais fácil visualização, de mais fácil entendimento, e é perda de tempo explicar gráficos bonitos que dizem quando aparece ou quando some os anticorpos na COVID. A COVID está nos ensinando muitas situações. Aqui é para os colegas médicos, né? Como é que eu faço uma requisição? No início, muita gente escrevendo PCR, e não dizia para que era. E pacientes que entraram em laboratório acabaram fazendo a proteína C reativa, né? E quando voltava com o resultado, o médico dizia, mas não foi isso que eu queria. Então, é importante que quando você queira PCR,
não é exame, PCR é uma técnica, né? Então, eu tenho que dizer que eu quero um RT-PCR para Covid-19, eu quero uma sorologia quantitativa para IgM e IgG, ou para anticorpos totais, ou eu quero somente para IgG. A mesma coisa o teste rápido. Eu quero IgM e IgG, ou é um teste rápido para anticorpos totais? Isso tem que estar claro, né? Hoje eu recebi um pedido apenas assim, teste rápido. Ora, teste rápido eu posso usar para hepatite B, para hepatite C, para HIV, para Covid. Então, é importante que a gente deixe bem claro o que é que nós queremos. E aqui, nós trouxemos as possibilidades de resultados. Ora, o RT-PCR, eu tenho 3 possibilidades de resultado. Ou ele é detectado, ou ele é não detectado, ou ele é inconclusivo. Então, nós já vimos no início da aula o que significa o detectado. Pode ser uma infecção, pode ser Covid e pode ser um paciente já recuperado. O não detectado, ele não exclui, porque falamos também na situação dos casos em que ele pode dar um falso negativo. E o inconclusivo? O inconclusivo é aquele teste que nós vamos ter que refazer, fazer uma nova coleta. Conclusive é porque não foi detectado, às vezes, aqueles genes que estavam programados no protocolo do teste. Tinham 2, 3 genes, só foi detectado um, então isso é um resultado inconclusivo e eu tenho que fazer um teste. Em relação às imunoglobulinas, isso aqui é interessante a gente discutir. Quando eu tenho uma IgM não reagente e IgG não reagente, pode ser que o paciente não tenha sido infectado, pode ser a janela imunológica, pode ser que ele tenha anticorpos numa quantidade não detectável, e pode ser que ele não tenha produzido anticorpos. Então, a interpretação, ela não leva em consideração só o resultado. Eu preciso saber qual é a clínica deste paciente, ele tem sintomatologia, quantos dias de sintomatologia e quando ele fez o teste. Se foi muito precocemente, esse teste poderá dar não reagente. Quando a IgM é reagente sozinha e IgG não reagente, e a gente não tem encontrado muito esta situação, né? Pode até ser uma infecção no início, mas a gente tem que ter muito cuidado, principalmente se foi um teste rápido. A IgM reagente e a IgG reagente, provavelmente uma infecção no início, na fase ativa, e uma IgM não reagente e uma IgG reagente, é aquele resultado ideal que nós queremos, né? Mas isso é muito bom quando a gente tem a possibilidade de ter o RT-PCR e os testes sorológicos. Isso facilita de sobremaneira a interpretação diagnóstica. Fica muito mais fácil de se interpretar, né? Então, se eu tenho uma PCR positiva e a IgM e a IgG é negativa, provavelmente isso é uma janela imunológica. Óbvio que eu tenho que saber também a sintomatologia deste paciente. A PCR é positiva e só a IgM é positiva, é fase inicial. Os 3 são positivos, é a fase ativa. O PCR é positivo, a IgM é negativa e a IgG é positiva, é uma fase tardia. Quando eu tenho só IgM positiva, pode ser uma fase inicial, pode ser um PCR falso. E quando eu tenho só IgG positiva, pode ser uma infecção passada, né? Pode ser várias situações. E quando eu tenho o PCR negativo e a IgM positiva e a IgG positiva, pode ser recuperação, pode ser um PCR falso ou negativo e etc. O que nós esperamos de um teste diagnóstico? Que ele tenha uma alta sensibilidade, uma alta especificidade e, se possível, rapidez, principalmente diante de uma pandemia, e que a gente precisa tomar decisões, precisa isolar o paciente. Então, obviamente, que este teste é o RT-PCR. Quando o diretor da Organização Mundial de Saúde, o Adhanom, disse testar, 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 ele estava se referindo a teste de RT-PCR. Todos os países que tiveram um bom desempenho na condução da pandemia, Coreia,
Japão, Alemanha, Nova Zelândia, utilizaram RT-PCR. Eu não entendi por que no Brasil, eu não sei o que o Ministério entendeu, e colocou o teste rápido. E isso dificultou muito, muitos problemas. O teste rápido ele tem a sua importância, nós poderemos utilizá-lo, mas em situações especiais. Então, e muito mais ainda, a gente deve ter alguns cuidados. Eu não ia falar de teste rápido, mas eu preciso dizer que não é tão simples como a gente pensa. Primeiro, a gente precisa ter um teste testado, um teste aprovado. Segundo, nós podemos utilizar 4 materiais biológicos e não 3. Eu posso utilizar o sangue total, o soro plasma e a punção digital. E todos os trabalhos mostram que plasma e soro são melhores para os testes rápidos. De sobremaneira. Isso já foi feito trabalho. E a gente já viu aí nas mídias sociais, às vezes a pessoa fez com sangue total e fez com soro e deu reagente num e não reagente no outro, no mesmo paciente. Então, isso é importante. E é importante também o volume da amostra que você utiliza, a temperatura e a umidade do local do processamento da amostra. Então, como você armazena estes testes? Tudo isso tem um impacto no resultado. E uma outra coisa mais simples ainda, mas eu preciso falar. O local da punção digital, já que vão continuar fazendo punção digital. É no terceiro ou no quarto dedo, não é no dedo indicador. A gente vê na televisão, nos jornais, as pessoas funcionando o dedo indicador. Não tem problema em relação a resultado, mas é que esse dedo indicador a pessoa utiliza muito. Utiliza para a caneta, para o talher, é o dedo de garra. E o terceiro e o quarto são menos utilizados. Então, se o paciente tiver uma infecção, uma inflamação, isso não é bom para o paciente. A outra situação é que a gente via no início da pandemia, muita gente fazendo teste rápido ainda não era obrigado a utilizar a máscara, e a pessoa na frente do paciente coletando um teste rápido, quando o correto é ao lado do paciente, né? E hoje, com a utilização das máscaras. Então, o teste, ele é muito importante. A acurácia do teste sorológico, ele depende da metodologia, do antígeno empregado no teste e o momento da coleta. Essas 3 situações são fundamentais para que a gente possa interpretar. E a leitura é muito simples, né? Quando você tem um teste rápido que detecta anticorpos totais, ele tem o C e o T. C de controle, T de teste. Então, é uma reação imunocromatográfica de cor. Então, quando a gente tem uma linha no C, o controle ok, o teste foi aprovado, e uma linha no T significa que ele é positivo. Não ter linha no T, ele é negativo. E quando não tem linha no controle, ele é inválido. Esse teste não tem valor. E os testes que detectam IgM e IgG é a mesma situação. Negativo só tem uma linha no controle, no G e no M não tem, não forma linha, e assim por diante para IgG, IgM, IgG e IgM. Agora, como é que a gente interpreta um teste rápido negativo? Só fazer um teste rápido negativo. Ele pode ser negativo mesmo, e o paciente não teve contato com o vírus. O paciente pode estar na janela imunológica. Você colheu muito cedo, o vírus está presente, mas não deu tempo de ser detectado, né? E aí você não tem a resposta. Ou o vírus já circulou, gerou anticorpos, não foi detectado devido ao teste que você está utilizando, ou o paciente não produziu realmente anticorpos detectáveis. Por outro lado, as vantagens do teste rápido é a simplicidade de operação e interpretação, menor custo, não necessita, e hoje eu não diria nem que ele tem menor custo, porque como agora chegaram os testes quantitativos,
que podem ser realizados em larga escala em equipamentos laboratoriais, esse preço caiu, né, já está bem menor do que os testes rápidos. Não necessita de equipamentos complementares, pode ser realizado em qualquer ambiente, né, rapidez no resultado. E a única desvantagem é que a gente precisa ter um teste confiável. Nós tivemos alguns problemas com testes no Reino Unido, todos os testes comprados da China foram devolvidos, a Espanha devolveu 650 mil testes, na Itália foram devolvidos porque não funcionou, aqui no Brasil, algumas cidades já retiraram os testes, então a gente precisa ter um teste de qualidade. Volto a dizer que a gente não tem. E qual é a utilidade dos testes sorológicos? Eu posso utilizar para fazer o diagnóstico tardio de uma Covid-19, pacientes que não tiveram a oportunidade de realizar um RT-PCR ou um RT-PCR não detectado, negativo, eu posso utilizar o teste sorológico para identificar doadores de plasma convalescente, né, aqueles pacientes que já se recuperaram da Covid e podem doar o plasma para ser utilizado em pacientes críticos. Nos estudos epidemiológicos, tem uma grande aplicação, né? Eu saber, numa localidade, numa cidade, no estado, no país, quantas pessoas tiveram contato com vírus. E aí eu posso utilizar qualquer desses testes sorológicos, né? Anticorpos totais, posso utilizar IgM, IgG. IgM não é indicada para isso, mas a IgG e anticorpos totais seriam os mais indicados. Eu posso usar os anticorpos para detectar uma possível imunidade e também na verificação de respostas às vacinas. Então, é bem amplo a aplicação dos testes sorológicos. Quando eu tenho um resultado falso negativo, o paciente pode sair erroneamente do isolamento domiciliar e disseminar o vírus. E quando eu tenho um resultado falso positivo, eu posso estar tirando um profissional de saúde da linha de frente. E como nós já estamos com muitas dificuldades com os profissionais, nós precisamos, então, ter muito cuidado com o teste que nós vamos utilizar. Sobre todos os testes, todos podem apresentar falsos negativos, inclusive o RT-PCR. O RT-PCR é o melhor marcador do início da infecção. Anticorpos totais apresentam melhores resultados após o 12º dia. Anticorpos IgM apresentam melhores resultados entre o 14º e 16º dia. Os anticorpos IgG apresentam melhores resultados após o 19º dia e eu estou recomendando os pacientes a fazerem com 30 dias, após os sintomas, após um RT-PCR detectado ou após uma tomografia. Eu não estou recomendando fazer antes. Primeiro, por quê? Porque vários estão dando negativo. E em relação a anticorpos, nós vamos poder ter, alguns pacientes terão resposta fraca, moderada, tardia ou ausente. Então, não tem sentido eu mandar fazer anticorpos logo cedo. Eu já tenho o diagnóstico do paciente, ele já está recuperado. Aquela IgG que ele pode ter ou não vai mudar a conduta. Eu dizer que o paciente tem uma IgG hoje ou daqui a 30 dias não muda nada. Então, eu prefiro esperar e a chance do paciente ter uma IgG reagente é maior quando se espera mais. E isso envolve também recursos financeiros, né? Ainda que seja agora o plano de saúde que esteja bancando. Mas a gente tem também que cuidar da saúde financeira dos planos de saúde. Em alguns pacientes, a gente só detecta anticorpos na 2ª ou 3ª semana, então não serve para diagnóstico de Covid. E os resultados sorológicos, os resultados reagentes positivos, não devem ser utilizados para tratamento ou tomada de decisão. E a Organização Mundial da Saúde não recomenda testes rápidos para Covid-19. E, obviamente, que a interpretação do teste deve ser do médico que pediu. Ele tem a história do paciente, ele sabe da sintomatologia. Às vezes, a gente não tem essa oportunidade de saber
por que nós estamos realizando aquele teste, que é extremamente importante. A genética, a produção de anticorpos, ela depende da carga viral, do genótipo viral, da imunidade e da genética do hospedeiro. É óbvio que uma resposta imunológica depende da idade, do estado nutricional, depende de uma série de outros fatores, de algumas doenças, né? Mas nós precisamos entender melhor os genes, né? Quais são os genes relacionados à infecção, à inflamação, à gravidade, à piora dos sintomas respiratórios. Isso em todo o mundo, vários estudos nesse sentido da genética. Aqui em Belém mesmo tem um grupo que estuda o comportamento desses genes, dos pacientes, por que uns têm, então, uma forma leve da doença, outra forma grave, por que alguns pacientes, marido e mulher, ou namorado e namorada, um está infectado, o outro não teve nenhum cuidado e um não adoece, só adoece um. Seria uma série de situações que a gente precisa ainda estudar para responder várias perguntas. Então, a saída do isolamento, a volta ao trabalho, só tem duas situações. Nós temos duas estratégias recomendadas pelo CDC, pelo Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, e pela própria Organização Mundial da Saúde e Ministério da Saúde. Eu tenho a saída do isolamento baseada em sintomas. Paciente que há 72 horas não tem febre, nem está tomando nenhum antitérmico, e com 14 dias do início dos sintomas, eu libero este paciente. A saída do isolamento é voltar ao trabalho. O CDC está baixando agora para 10 dias. E eu tenho a estratégia baseada em testes, que é uma estratégia utilizada na Alemanha, em Portugal, na Coreia, em vários países. Paciente com 14 dias do início dos sintomas, nós realizamos 2 testes de RT-PCR, com intervalo de 24 horas. Se ambos forem não detectados, o paciente está liberado. Obviamente que no Brasil, em alguns hospitais, está se fazendo isso. Hospitais de ponta do Brasil, e que eles têm dentro do hospital a disponibilidade dos testes, eles estão realizando o teste de RT-PCR para dar alta para este paciente. Portanto, a saída do isolamento, a volta ao trabalho, pode ser baseada por sintomas ou a estratégia baseada em teste. Nunca em anticorpos, nunca baseada em IgM ou IgG. Uma outra situação, como as coisas estão voltando ao normal, os médicos começam a realizar as cirurgias eletivas. Os pacientes estão voltando e não se faz testes sorológicos para pacientes de pré-operatório de cirurgias eletivas. E também não se utiliza testes sorológicos para surtos entre profissionais de saúde, porque os testes sorológicos não indicam período de infectividade e nem transmissibilidade. Então, também não utilizo. Algumas sociedades médicas, como o Colégio Brasileiro de Cirurgiões, Sociedade de Ortopedia e outras, já criaram seus protocolos. Alguns hospitais criaram protocolo. E o único exame é o RT-PCR. Então, baseado no protocolo daquela sociedade, é óbvio que nem todo paciente vai precisar. Ninguém vai pedir RT-PCR para todo paciente que vai fazer cirurgia eletiva. Tem uma história clínica. Ele vai ser examinado pelo cirurgião, ele vai passar pela consulta pré-anestésica, então vai saber sobre clínica, se ele teve, se ele não teve, se ele já fez algum teste. Enfim, tem protocolos bem claros já sobre isso. Mas o que eu queria deixar claro nesta apresentação é que o único teste recomendado é o RT-PCR. Nós precisamos de respostas. Os anticorpos garantem proteção por quanto tempo? Nós já podemos dizer, por 6 meses, pelo menos, protegem, porque até o momento nós não temos reinfecção.
É possível ocorrer infecção? Não sabemos ainda. Todos os infectados produzem anticorpos? Não. Pelo menos detectável, não. Então, nós estamos com um número grande de pacientes no mundo inteiro. Todos os trabalhos mostram isto, não é no Brasil. Pacientes que não desenvolveram anticorpos detectáveis. Qual é o papel, o real papel da imunidade cruzada? Né? Então, isso também está sendo estudado. E as vacinas serão eficientes? Nós teremos, espero que nós possamos ter essas respostas até o final do ano. A verdade é que nós temos que continuar investigando. Nós temos que continuar cada dia acompanhando o que está acontecendo. Todo momento, nós temos alguma novidade em relação a um novo teste, a uma proteína que foi utilizada, a uma melhor sensibilidade ou especificidade do teste. Então, nós teremos que continuar estudando. O que nós estamos falando nesta aula, ela serve para hoje. Esta aula já foi atualizada várias vezes e sempre que possível nós estamos atualizando. Mas todos temos a certeza que isto vai passar. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Bichara. Foi muito bom. Sabe por que eu estou dizendo que foi muito bom? Não é só porque foi minha opinião, não. É porque eu sempre digo que quando a aula é boa, ela gera muitas perguntas. E o pessoal fez um bocado de pergunta aqui no chat. Isso é resultado quando a explanação é boa. Então, muito parabéns aí pela sua explanação. Eu gostei bastante. Vi que o pessoal gostou bastante também. E vamos começar a ler aqui algumas perguntas que já se encontram no chat. Vamos lá. Tem um aqui que algumas coisas certamente já foram abordadas. Mas aí vamos tentar ver aí qual dessas perguntas você acha que é interessante fazer uma explanação. Tem um aqui da Thaís, que ela bota assim: poderia explicar sobre os pacientes críticos, quando fala que ele transmite até o fim da vida? Como foi colocado? É que esses pacientes, como o vírus, vai para todo o organismo da pessoa, né? Então, ele causa uma infecção generalizada. Ele vai para o pulmão, vai para o coração, vai para vários órgãos. E esse paciente, você vê que ele continua uma replicação muito grande, ele continua transmitindo, você vê que ninguém pode fazer uma visita e até pós-morte, né, você não pode visitar. Então, há realmente uma replicação viral muito intensa no paciente crítico. Inclusive, ainda há uma polêmica muito grande, né, com essa questão do paciente. Ele faleceu, aí tá lá vamos dizer assim, no caixão, e ninguém pode chegar junto. Tem muita gente que diz, mas por quê? E aí transmite, ele lá falecido, ainda pode haver uma possível contaminação? Quer explicar um pouco sobre isso? Isso aí são recomendações, né? Eu não vi ainda nenhum trabalho escrito sobre isso, com as comprovações sobre isso, né? Mas são recomendações das autoridades, então todo mundo respeita, né? E o próprio medo das pessoas, né, de se infectarem, mas realmente não tem nenhuma recomendação explícita sobre isso. A Joelma, parabenizando aí pela palestra, ela fala o seguinte: quando o senhor fala do diagnóstico confirmatório com RNA subgenômico, tenho duas questões. Uma, qual o período para a detecção? Aí, dois, quais alvos desses RNAs? É uma combinação de vários alvos? Eu não faço biologia molecular, né? O que tem mostrando isto é que até o 5º dia, em vários pacientes, você não encontra mais o RNA subgenômico. E após o 8º dia, você não encontra mais o vírus replicando. Então, fizeram trabalhos pareados com PCR e cultura viral. Então, primeiro dia, colhe RT-PCR e cultura viral. Segundo dia, terceiro, e quando chega no 8º dia, a cultura viral já é negativa, né? Mostrando que
8º, 9º dia, você não tem mais um RT-PCR positivo nos pacientes com doença, nos assintomáticos, com doença leve, mas não tem estudos com paciente crítico. Teve alguém que eu vou juntar duas perguntas para eu mesmo fazer uma observação. Teve alguém aqui que botou, né, foi o Sérgio, botou aí, nossa realidade aqui no Brasil, temos possibilidade de fazer o RNA subgenômico? E a Talismânia perguntou se nossa realidade do SUS, se o SUS é capaz de fazer esses exames. Aí eu mesmo já digo até que o SUS foi quem começou. Né? O SUS foi quem Qualquer iniciou. laboratório que utiliza a biologia molecular pode desenvolver essa técnica. Porque talvez algumas pessoas tenham a ideia que a gente no Brasil esteja muito atrasado, mas nós não estamos. Nós estamos pelo contrário. Nós estamos muito bem desenvolvidos nessa parte molecular e, inclusive, o SUS é a ponta disso, né? Porque quem começou tudo nessa análise aí no início da pandemia foi o SUS, né? Foi os laboratórios centrais e depois foi que começou a ter uma corrida dos laboratórios privados, né? Mas ainda assim, os laboratórios públicos são os mais indicados, né? Não, e o Brasil foi muito bem em laboratório. Rapidamente, a nossa colega lá, a biomédica, né, sequenciou todo o genoma do vírus. As respostas foram muito rápidas. Nós não estamos tendo problemas no Brasil com isto. O grande problema é o seguinte, na minha opinião, durante a pandemia, se aplicou muito recursos em leitos, em respiradores, em EPIs, mas em nenhum momento falava em laboratório. Verdade. Então, a gente precisava ter focado nos testes de qualidade, né? Então, precisava, em São Paulo, houve um convênio com o laboratório da rede privada, em que o governo fornece os insumos e o laboratório, como tem os equipamentos, realiza esses testes. Então, o que precisou foi realmente ter um foco para teste de qualidade. Então, foi muito mais fácil, olha, bora aprovar todos os testes, e também era uma necessidade da Anvisa aprovar todos os testes, e depois começar o que eles estão fazendo agora, de selecionar aqueles que devem ficar no mercado. Mas eu acho que o Brasil, os laboratórios centrais, a Fiocruz, Evandro Chaga, Adolfo Lutz, de altíssimo nível. Nós não temos nada a dever a nenhum país. É verdade. Nós temos excelentes laboratórios. O problema foi mais realmente equipamentos, né, de quantitativo de pessoas. Aqui, eu acho que os estados tiveram uma condução muito interessante, né? Cada estado. Aqui em Pernambuco a gente teve uma excelente condução nesse aspecto, sobre o ponto de vista de reforço, né, de pessoal. A gente teve a contratação de inúmeros biomédicos para o laboratório central e para outros laboratórios da rede municipal também, que puderam reforçar nesse aspecto de pessoal e de equipamentos também. A gente teve uma boa gestão, né, nessa parte do laboratório aqui. Né? Outros estados não sei como é que foi, mas aqui foi legal. O Pará tem essa questão, tem um privilégio, vamos dizer assim, de ter o Evandro Chagas, né? Um laboratório fantástico, que eu torço para que de lá, de repente, também saia um pouco essa vacina, quem sabe. O Instituto Evandro Chagas, no início da pandemia, realizou treinamento para a maioria dos laboratórios de todo o Brasil, né? De como fazer o teste. Foi bem interessante o trabalho. E ele está trabalhando, Evandro Chagas, em sequenciamento de nova geração, né? Para oferecer melhores respostas ainda em relação ao coronavírus. Então, eles estão tendo um trabalho intenso aqui. Inclusive, numa das próximas apresentações da gente aqui, desse nosso talk show que a gente está fazendo, vai ser com a Jaqueline, que a biomédica que foi a primeira que sequenciou, né, lá na USP, ela é de Salvador. Daqui, acho que em agosto, mais ou menos, será a apresentação dela conosco. Mas vamos lá, continuar aqui. Tem um aqui de Thaís. Poderia falar, por favor, sobre os pacientes que apresentam IgG logo no início dos sintomas? Tem algo explicando sobre isso? Na verdade, você já falou, né? Mas se quiser falar... cortando. É sobre alguns pacientes que logo no início apresentam IgG. Ela queria alguma explicação sobre isso. Isso é como eu falei, é diferente na Covid, né? Eu vi um trabalho, hoje mesmo estava lendo um trabalho feito em Singapura,
eu falei no início. No terceiro dia de sintoma, eles encontraram a IgA. No quarto dia, eles encontraram IgM. No quinto dia, encontraram IgG. E em outros trabalhos, eles mostram elas juntas. E mostra a IgG até primeiro que a IgM. Então, é muito diferente. E uma outra coisa que a gente tem que entender também é a doença respiratória. Então, as doenças respiratórias, elas não têm uma boa resposta em relação a anticorpos. A gente nem utiliza. A gente faz sorologia para outras doenças respiratórias. Nós não utilizamos, né? Para gripe, para H1N1, né? Nós não utilizamos. Então, não é tão simples se fazer sorologia. Por outro lado, se aprendeu muito rápido a fazer isto, né? Porque com 6 meses de doença, e aí desde praticamente o início, desenvolveram testes muito rápidos, utilizando a proteína RDB, Spike, NP, quer dizer, rapidamente foi possível isolar essas proteínas virais, fazer testes de qualidade. Então, houve um avanço nesse sentido. Inclusive, tem uma pergunta aqui sobre o seguinte, da Joelma, como saber se o RT-PCR positivo é de um paciente recuperado ou doente? É aquilo que eu falei, somente através do RNA genômico, né? Somente através dele, não tem outra situação. Agora, a nossa recomendação é baseada em sintomas. Se eu tenho um paciente que era sintomático, teve uma doença leve, moderada, e ele já tem 30 dias e ele tem um RT-PCR detectado, a gente não dá muita importância para isso, não, sabe? Óbvio que o paciente vai ser orientado para continuar com todas as medidas, como nós estamos recomendando. Independente se ele tem IgG, se não tem, as medidas de profiláticas, ele não pode deixar de ter. Todas as medidas recomendadas, ele vai continuar. Então, você não tem oportunidade de fazer algum exame, então faz o isolamento, a saída do isolamento baseado em sintomas. É verdade. Na dúvida, a gente tem que trabalhar como se estivesse, né, tratando como sendo positivo. É melhor do que o cara achar que não tem e sair por aí espalhando, né? No Brasil, você não consegue fazer nem o RT-PCR para diagnóstico para todo mundo. Como é que você vai conseguir fazer 2 para a saída do isolamento? Verdade. Né? Então, é muito difícil. Então, a gente prefere seguir as recomendações de sintomas. Tem um aqui do Valmir. Ele perguntou o seguinte: quando temos na observação de um laudo de RT-PCR a seguinte frase: não houve amplificação do gene humano RNP, o que torna a amostra imprópria para análise. Aí ele pergunta o que é que isso significa. Olha, significa que é uma má coleta, né? Que deverá ser feita uma outra coleta. O mais importante... Pode ser também o Prime, né? Não ter funcionado, né? Exatamente. E o mais importante é ele saber o CT, né? Que a gente chama, né? Qual é o valor do CT, que CT ele é uma avaliação indireta da carga viral. Com um CT alto, é uma amostra negativa, e quanto menor o CT, maior a carga viral. É isso que o teste deve informar. Alguns testes informam, né? Desses ciclos todos. Então, isso aí seria mais interessante do que outras observações que possam ser colocadas no exame. Tem muita observação nos resultados. Criaram muitas observações, algumas ajudam e outras atrapalham o diagnóstico. Termina deixando mais confuso do que esclarecido. Exatamente. Né? Tem uma coisa aqui que tocaram no assunto que eu acho que você vai gostar. Botaram assim, ó. Paciente que tem algum indicativo de doença autoimune. Exemplo, apresentou fator nuclear FAN reagente. Teria maior gravidade se fosse infectado com o SARS-CoV-2? Olha, a gente não... Houve um trabalho recente na Espanha com os pacientes com lúpus
e não houve maior gravidade nesses pacientes, sabe? Eles não tiveram maior gravidade. O que é interessante existe algumas reações cruzadas. Olha, Não, essa da reação cruzada já é uma outra pergunta que você pode aproveitar o gancho. Ele botou aqui algum relato de reação cruzada com dengue NS1 e IgM? sim, existe relatos de reação cruzada com zika, com dengue, com fator reumatoide, e eu não vi relatos, por exemplo, com a vacina. No início, a gente dizia, olha, a vacina da H1N1 pode dar uma reação cruzada. E eu não tenho visto, não tem muita evidência, né? Mas reação cruzada com dengue tem, com zika tem, e com fator reumatoide também, além dos outros coronavírus que nós já citamos na apresentação. Então, isto pode ocorrer. Agora, isso depende também da proteína que foi utilizada. Quando se utiliza o tipo de proteína diferente, uma RDB, a spike, S1, S2, você tem menos reação cruzada. Mas ainda assim pode dar com outras situações. Teve alguém aqui que perguntou se questionando o funcionamento, né, do teste sorológico, mas a gente já explanou muito bem isso durante a sua apresentação, e se um paciente com a simples gripe poderia apresentar positivo para o teste do Covid, que aí é uma gripe simples, certamente não teria nem reação cruzada, né? Perfeito. Tem vários parabéns aqui, vários parabéns aí para a sua explanação. É muito bom ouvir isso, né? É assim. Estão perguntando sobre a gravação, eu vou dizer, a gente está gravando e isso vai ficar no canal do YouTube do CRBM2. Quem puder, por gentileza, se inscreva no canal, porque toda vez que tiver postagem nova lá no canal, inclusive já tem lá os vídeos das apresentações anteriores, dos talk shows que já foram realizados. Tá lá tudo disponível para o pessoal assistir quantas vezes quiser. Eu vou disponibilizar também, André, os slides da aula. Ótimo. Você tem Eu vou feito isso? botar, assim que terminar, eu vou botar na minha bio lá no Instagram e as pessoas podem fazer o download lá. Ótimo, perfeito. Tem uma pergunta aqui também interessante. A coleta pós-morte para a Covid-19 pode ser realizada até quantas horas? Olha, eu confesso que eu não tenho experiência com isso. Então, eu não vou dar número nem hora, porque eu não tenho experiência. Então, eu prefiro não responder esta questão. O que eu posso responder é que o material utilizado para diagnóstico, dependendo do material, ser fluido, respiratório, o material de escarro, quando você faz broncoscopia, esses materiais ele tem maior taxa de positividade, né? Então, o paciente que está internado, você faz um lavado broncoalveolar, então, esses materiais têm uma maior taxa de positividade, mas eu não tenho nenhuma experiência com esta situação. O que eu sei é que tem uma recomendação, pelo menos aqui em Pernambuco, do governo do estado, tem uma recomendação que seja feita a coleta por SUAB por até 4 horas. Eu não sei, eu te agradeço. E depois disso, não. Depois disso já não tem mais recomendação. Mas Certo. é uma coisa que eu acho muito estranha fazer essas coletas em... tem coleta de vísceras também, que às vezes o patologista faz e envia para o pessoal fazer um pool, né, dessas vísceras, para a gente fazer a análise também. Mas eu confesso que eu também não sei dizer como tem sido o resultado, não. Aí tem uma pergunta aqui do Leonardo Kepler. Ele pergunta o seguinte: os casos que houve infecção, mas mesmo após 90 dias não há anticorpos algum, já há uma explicação com evidência sobre a resposta inata nesse caso? André, falhou um pouco, travou um pouco quando você começou a falar. Foi do Leonardo Kepler. A pergunta é a seguinte: os casos que houve infecção, mas mesmo após 90 dias não há anticorpos algum, já há uma explicação com evidência sobre a resposta inata nesse caso? Não sei se conseguiu ouvir. Sim. Existem várias explicações, né? Existem várias explicações da nossa resposta celular, das células T.
que seriam capazes de neutralizar esses vírus e não haver a formação de anticorpos, e ainda assim o paciente estaria protegido para uma nova infecção, né, por esses linfócitos. Todas as células, a NK, todas as que agem no início de um processo infeccioso. Mas isso está sendo feito estudos. Cada dia tem um trabalho novo publicado, né, mostrando que, com ou sem anticorpos, até o momento está todo mundo protegido. Né? Então, é isso que mostra no momento. Tem um aqui do Danilo. Ele pergunta o seguinte: na sua opinião, a não detecção de anticorpos IgG em pacientes com evidências e comprovação de doença se deve à não produção de anticorpo ou ao cutoff elevado nas sorologias? Eu acho que é mais a questão mesmo de não produzir o anticorpo. Por quê? Porque o mundo inteiro está encontrando isso. Os trabalhos de pesquisa, um teste novo que desenvolveram agora na Inglaterra, que foi o teste que teve a maior sensibilidade e especificidade, né? Utilizando, eles testaram todas as proteínas possíveis virais, eles desenvolveram o teste com todas as proteínas e testaram com todas. E uma quantidade X de pacientes continuou não reagente em todos os testes que eles fizeram neste trabalho. Então, eu acredito que não é a questão do teste. Pode ser? Não sei. A gente ainda não tem respostas para isso. Né? Mas eu acredito que é diferente, como eu falei. Né? Doença respiratória não é a mesma coisa que outro tipo de doença. Eu pego, por exemplo, uma toxoplasmose, o paciente tem uma IgM, faz uma curva de 90 dias, e alguns têm persistência de IgM por 1 ano, 2, 12 anos, tem na literatura, de pacientes com IgM. Então, é diferente. Né? Então, a gente precisa aprender muito. Nós estamos todos aprendendo com esta doença. É verdade. É uma doença que, na verdade, ela está escrevendo, né, ainda a sua história natural, né? Perfeito. A gente não tem, mas nós temos 6 meses, então a imunidade vai durar 1 ano? Ninguém sabe, nós não temos 1 ano de doença. Então, tudo vai sendo respondido à medida de que vai evoluindo. Né? Então, todo dia está saindo trabalhos novos, trabalhos que estão acompanhando essa questão do anticorpo, se ele está caindo, se está mantendo, se está sumindo, e isso tudo está acontecendo. Tem os pacientes que estão mantendo, tem paciente que está caindo e tem paciente que sumiu. Verdade. Puxara, veja, a gente já, na verdade, excedeu bastante nosso tempo, mas é porque o assunto foi bem envolvente e termina que a gente, né, não percebe nem que o tempo passou. Né? Mas foi muito bom. Tem muitas observações aqui, parabenizando, tem umas aqui agradecendo. Tem um aqui que disse assim até: eu sabia logo que era paraense, eu reconheci esse sotaque da minha terrinha. Olha aí, coisa boa, né? Tem outra Que aqui que legal. falou assim: olha, essa palestra me rendeu 5 folhas de anotações. Que bom. E O daqui a Sérgio, pouco pode pegar a aula lá no meu na arroba bio, né? Bichara Davi. Beleza. Tem um Sérgio aqui retificou dizendo que não, eu compreendo que a tecnologia no Brasil é bastante avançada e tal. Ele estava apenas querendo deixar claro que questionando, né, essa questão do teste subgenômico, se era algo praticável, quando indicado. Né? Mas eu acho que isso já respondeu também. E pronto, Eu foi sei que boa. eu vi o pessoal do Imperial College de Londres fazendo, eu vi um colega de Ribeirão Preto comentando sobre o assunto, mas não sei se ele faz lá no laboratório dele, entendeu? Mas é interessante. Pois é. Olha, amigo, foi um prazer ter você aqui. Sempre é bom lhe reencontrar, mesmo que seja online. Espero que todos tenham gostado. Tenho certeza que sim, porque pelos comentários aqui foram muito produtivos. Mais uma vez, reforçando que o vídeo dessa nossa conversa vai ficar disponível no canal da gente do CRBM2. Reforçando também que no seu Instagram você vai deixar na bio o link para baixar os slides. E que Perfeito. o pessoal saiba que sempre nas quartas-feiras, às 20 horas, estaremos fazendo esse talk show biomédico, sempre com algum convidado. Então,
já pode criar o hábito. Mesmo que você não veja a divulgação, pode ficar certo que na quarta-feira, às 20 horas, vai ter alguém aqui para conversar com a gente, algum papo legal. Lógico que a gente está dando uma ênfase maior à Covid, né, porque é o que está em evidência, mas a gente, de vez em quando, está falando de temas que não sejam relacionados à Covid. Mas a maioria está sendo, por enquanto, né, relacionada à Covid. Foi um prazer tê-lo aqui, amigo. André, Uma eu só queria satisfação. agradecer mais uma vez, um grande abraço a todos os conselheiros aí do CRBM2 e agradecer também todas as pessoas que prestigiaram, que estiveram conectadas conosco até o momento. Uma boa noite a todos. Boa noite e valeu mesmo, que tudo vai passar. Foi a mensagem final que você passou, é essa que a gente vai deixar aqui no ar, né? Tudo vai Perfeito. Um passar. agradecimento especial para minha filha, que é quem prepara os meus slides. Ela é sua personal style É aí a na parte Carla de Bichara. tecnologia. Um beijão, Carla. Obrigado aí pelo Tá. apoio aí ao seu papai, que é um cara muito querido aqui por nós. Ok, Valeu. amigo. Boa noite.